Como é que foi? Alguma dificuldade, alguma necessidade específica para o trabalho de ontem? Algo que vocês precisem de ajuda? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode entregar, tá, Alana? Não tem problema, tá? Bem tranquilo. Tá? O prof estava fazendo a chamada aqui, ainda tem alguns colegas para entrar. Eduarda, Cassandra, Luana, Maria Luandra. Então tá, galerinha, vamos lá. Eu gostei bastante, alguns de vocês me mandaram uns resuminhos bem bons, tá? Eu brinquei um pouco hoje no início, no finalzinho da manhã com o Matheus, sobre o trabalho do Matheus, que tinha um errinho de escrita ali, né? Bem simples, né, Matheus? Mas só pra pegar no teu pé mesmo. O que que vocês acharam do vídeo que eu pedi pra vocês assistir? Em minha defesa foi o corretor, suspeitei desde o princípio. Bacana o videozinho, né? Eu gosto do. Gostava daquele programa do Globomar, porque ele tinha um jeitinho descontraído. Gosto daquele repórter, daquele apresentador, daquele repórter que faz o programa. Ele tem um jeito mais descontraído, mais tranquilo de fazer, fica bem legal e é bem didático aquele material ali em específico, né? Uma curiosidade, tá, pessoal? Eu não me lembro se passa ali no vídeo esse detalhe sobre a profissão do prático. Foi mencionado ali na reportagem o salário médio de um prático no Brasil. Não fala o salário, né? Ele fala que é por concurso, tá? O prático ele tem uma peculiaridade
muito bacana no Brasil, tá? Porque apesar dele ser por concurso, em alguns lugares ele não é bem exatamente concurso, né? Ele faz o concurso, ele tá apto, mas ele presta serviço dentro de uma empresa privada, né? Uma empresa com concessão privada, né? E aí o que que acontece? O prático nesse layout, nesse formato dessa concessão, ele acaba recebendo por movimentação portuária. Então, quanto mais portos, aliás, quanto mais navios ele manobrar dentro do porto, dentro da área que ele trabalha, tá? Mais ele tende a receber, tá? O que que acontece, tá? A gente tem casos aí de práticos no Brasil que ganham até 300 mil reais por mês, tá? No vídeo ali do Globomar aparece um senhorzinho no Porto de Santos, né? Um senhorzinho já mais idoso, tá? Que é o Pontes. Eu não sei Pontes ou Fontes o nome dele, né? 70 anos, aquele cara ali é um cara de 300 mil, tá? Aquele cara ali é um cara de 300 mil, porque ele nem faz tanta manobra, né? Mas ele é um cara que tem uma vasta experiência, então a manobra dele é com navios maiores, com navios mais específicos que acabam pagando um valor maior para atracar. Então, como ele recebe uma proporção disso, ele é um cara que ganha muito bem, obrigado. Certo. Não, ele tem uma prática nas escadas ali muito interessante, né? Então essa é uma profissão bem cobiçada aí no Brasil, de certa forma, mas não é muito tranquila, né? Assim, não tem muitos concursos, tá? É uma situação de que vamos usar o cidadão ali como exemplo, né? O cara tá com 70 anos e não larga o osso, né? Por quê? Porque ele ganha 300 mil por mês, entendeu? Ele não vai largar essa profissão, esse concurso aí para ganhar 7, 8, 9 mil reais como aposentado, entende? Então ele vai ficar até alguém bater no ombro dele e dizer, meu, vai que o teu tempo já foi. Ele vai ter que ser obrigado, vamos dizer assim, a sair, né? Vai ter que ser convidado a se retirar da profissão, tá? Então tem poucos concursos nesse sentido. Só para a gente entender um pouquinho, por exemplo, cartório, né? Cartório de registro, cartório de protesto, né? Os cartórios, eles são uma concessão pública. Então hoje, para ser proprietário de um cartório, você precisa prestar um concurso público, normalmente relacionado ao Estado, e aí receber a concessão do Estado para ter o cartório, para ter essa empresa. Então, na verdade, o que acontece? Pegando o caso de Montenegro. Montenegro hoje já tem um número delimitado de cartórios, já tem as pessoas concursadas que são as proprietárias, então não terá, em breve, teoricamente, novo cartório em Montenegro. Sim, Gabi, tô gravando, tá? Tô gravando pra botar no YouTube, tá, meu bem? Não terá novo cartório, né? Acho que foi o ano passado, teve concurso pelo Estado para um cartório no Pareci Novo, tá? Para dar um exemplo para vocês, Caxias do Sul tem lá um cartório, que é o cartório que mais fatura no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é um faturamento médio de 3 milhões de reais por mês. E existe uma briga judicial muito grande pela propriedade desse cartório, vamos dizer assim, pelo direito de explorar esse serviço, porque antigamente era um serviço, era uma detenção de direito de exploração de serviço que passava hierarquicamente de pai para filho, né? Então a pessoa que hoje está explorando está usando dessa base que recebeu do avô, que recebeu do pai, que está com ele. E tem um cidadão aí no Rio Grande do Sul que concursou e que ganhou o direito pelo Estado de explorar o serviço. Então os dois estão brigando lá na justiça para saber quem vai ser o dono desse cartório
em Caxias do Sul. Então imagina, é uma pessoa tentando ganhar 3 milhões por mês e uma pessoa tentando não abrir mão de ganhar 3 milhões por mês. Né? Bruto, né, gente? Tem todos os custos operacionais, impostos e tudo mais, mas não deixa de ser 3 milhões por mês. Por mês. Então tem essas peculiaridades assim nessas profissões no Brasil, né? Então que é o prático e o tabelião, né? Tá? O dono de cartório chama-se tabelião, né? Que é uma pessoa responsável por documentos, por dar autenticidade a documentos. Mas então, continuando, né, meus amores, vocês conseguiram identificar, por exemplo, quando que a cabotagem começou no Brasil e de que forma ela começou no Brasil? Tá? Então, quando ela começou e como ela começou? Não é só sim. Sim é fácil. Muito bem. Lá no século XVI, com a chegada dos portugueses, maciçamente com a vinda da família real para o Brasil, né, em 1808, com a chegada da família real. O áudio tá baixo, Jô. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais perto, dá uma olhadinha aí, ver se é o teu microfone, alguma coisa, porque aqui eu não tenho muito controle de áudio, tá, meu bem? Deixa eu ver aqui nas configurações da Black. Teste de som, beleza. A Blackboard diz que o áudio está ótimo. Como é que tá aí? Bem tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Pode ser o teu telefone, Joana. Vê aí, daqui a pouco troca o fone, ou sai da sala e entra de novo, alguma coisa assim, tá, garota? Mas então é isso aí, tá, galera? Com a chegada então da família real portuguesa em 1808, começou então essa exploração no transporte de cabotagem, né? Se deu esse direito dessa exploração, se cria esse formato de exploração, né? A família real vai voltei. A família real vai em busca de fonte, né? Vai em busca de recursos financeiros para se sustentar no país, de mais impostos, né? E a permissão para o transporte de cabotagem é um recurso, é um imposto ali que se cria uma forma de gerar mais renda, mais impostos para a manutenção do país, tá? Infelizmente, com o passar dos anos no Brasil, a gente tem uma política governamental, principalmente na era dos governos do Juscelino Kubitschek, do Washington Luiz, governos militares ali da década de 60, que fez bombar a questão das rodovias, né? Eu acho que um puta exemplo desgraçado que a gente tem no país chama Transamazônica, tá? Então, para quem não sabe o que é, por favor, dê uma pesquisada aí para se aprofundar no assunto. Mas a Transamazônica é uma rodovia que deveria atravessar a Amazônia brasileira, indo até a Amazônia boliviana ou colombiana, não me lembro agora. Acho que boliviana. Boliviana, sim, para transporte de carga, né? Transporte de produtos. Se abriu o leito da estrada no meio da selva amazônica, né? E lá ficou, tá? Então, assim, levou-se muitos anos, muitos anos para concluir essa abertura de leito da rodovia, mas não se fez a rodovia em si, né? Não houve a chegada do asfalto, por exemplo, né? Desse sentido.
Então é uma rodovia de terra que tem seus problemas lá nesse ponto, tá? Como todas as rodovias de terra tem. Então isso é bem típico de Brasil, né, galera? Então, por favor, quem não sabe aí, um pouquinho sobre a Transamazônica, já aproveita para dar uma pesquisada, porque o semestre é logística, tá? Voltando para a cabotagem, então, se perdeu muito essa forma, tá? A nossa ilustre cidade de Montenegro é um exemplo bem bacana disso, tá? Porque nós fomos a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter um porto que permitia, ou que permite, né, melhor dizendo, que se faça carregamento e descarregamento de barcos em tempos de cheia e em tempos de rio em leito normal, tá? Então, quando vocês puderem dar uma volta ali pelo cais das Laranjeiras, né? Observem ali, próximo a do cais, próximo à Câmara de Vereadores, ali quase na frente da Câmara de Vereadores tem um acesso à parte baixa do cais, né? Então ele tem essa característica, ele tem esse acesso à parte baixa do cais, que é quando o leito do rio está normal, né? Para que os barcos possam atracar e carregar e descarregar. E ele tem ali em cima, né, teoricamente, onde hoje tem pergolado, tem banco, tem, né, esse espaço de lazer, por assim dizer, seria um atracadouro para momentos em que o rio Caí estivesse cheio, tá? Então isso é bem importante da gente conhecer, da gente saber sobre a nossa história, tá? A cidade foi por muito tempo uma cidade produtora de uma série de situações, uma série de produtos como alimento, né? E se usava muito o rio Caí para esse transporte desses alimentos acabados, né? Tanto é que a gente tinha ali o extinto frigorífico Renner, né? Onde hoje é a escola da Brigada Militar, naquele espaço ali, naquele terreno, ficava o frigorífico Renner. E a gente tem ainda até hoje no outro canto lá, vamos dizer assim, a gente tem a Tanac, né, que são dois exemplos de indústrias que utilizam do potencial do rio para as suas demandas produtivas, né? O frigorífico utilizava na época tanto para a questão de água, né, quanto para o escoamento da produção, né? Assim como a Tanac usa hoje para a questão da água para o processo, né? Apesar da Tanac ter um processo de ciclo fechado de consumo da água, é óbvio que existe um pequeno percentual de perda e se recupera essa perda da água buscando água no rio Caí, né? E a Tanac também é um outro exemplo, né, que tem uma estrutura montada para trabalhar tanto em momentos de cheias do rio Caí, quanto, né, na maior parte do tempo nos momentos em que o rio está na altura normal. Então a gente tinha transporte de passageiro, a gente tinha transporte de carga muito forte no rio Caí, né, pelos barcos a vapor. Então isso era bem interessante. A própria construção da ferrovia que se deu até a serra se originou muita matéria-prima chegando via Rio Caí, né, e sendo transferido por trem, né, para esses espaços. Então isso é bacana da gente saber, tá? Hoje, né, galera, a gente tem aí uma situação no Brasil que poucos produtos são transportados por vias aquáticas, né? Até mesmo pela questão da cabotagem. A gente sabe que maciçamente o que se transporta no Brasil hoje nesse sentido são líquidos, tá? Então muito relacionado a combustível aí da Petrobras e das outras empresas que exploram esse ramo, né? E a gente tem alguma coisa transportada de minério, né? Minério de ferro, bauxita, ouro, né? Minérios em geral, tá?
alguma coisa de madeira, alguma coisa de milho, alguma coisa de soja, né? Alguma coisa desse viés primário aí também. E muita pouca coisa na relação de carga bruta mesmo, transportada em container, tá? Um conhecimento importante, né, que acho que foi eu e o, agora não sei se foi eu e o Bruno, se foi eu e o Matheus que falamos, né, a questão dos containers, né, ele é uma invenção já um pouquinho mais antiga, vamos dizer assim, né, que ela é bem interessante, bem valiosa, porque o container ele pode transportar basicamente todo tipo de carga, né? Então a gente consegue colocar um carro dentro de um container, a gente consegue transferir móveis dentro de um container, a gente transfere alimentos dentro de um container, tá? Então, por exemplo, a JBS hoje aqui trabalha basicamente com o transporte por container para exportação dos seus produtos, né? Se tem aí hoje o modelo, já há muito tempo, na verdade, né? O modelo do container refrigerado. Então se faz o transporte do produto de Montenegro até o porto de Rio Grande ou até o porto de Santa Catarina, ali Itajaí, né? E a partir de lá se envia para todos os lugares do mundo. Exato, Bruno, né? A própria John Deere pode estar enviando os tratores dentro de um container para qualquer lugar do mundo, né? Dependendo do tamanho, do porte do trator, ele pode ir montado, ele pode ir semi-montado, né? Para que ele possa entrar com mais facilidade dentro do container, né? E a gente tem hoje dois modelos básicos de container, que é o container de 20 pés e o container de 40 pés. A gente conhece normalmente mais o container de 40 pés, que é o grande, né? Mas é só imaginar o grande cortado ao meio, né? Um container de 20 pés. Seco ou refrigerado, né, gente? Então tem essas duas condições, tá? Muito recentemente na arquitetura brasileira, fala, Joana, qual é a dúvida? Muito recentemente na arquitetura brasileira o container passou a fazer parte de construção de casas, por exemplo, né? Aqui em Montenegro, se não me engano, o Pier 2 ali, né? Aquele bar, aquele pub, usa a estrutura básica de container, né? Para construção do prédio, tá? Mas já é bem comum já aí a questão das casas sendo feitas, sendo construídas com containers, né? Porque bem pesquisadinho aí por 7, 8 mil reais, 10 mil reais, você compra um container em um bom estado de conservação, você pinta ele e aí você começa a reformar, corta aqui, corta ali, corta lá e monta uma casa, né? Claro que não é com um container, né, gente? Normalmente aí precisa de 2, 3 containers no mínimo para fazer esse layout, para fazer esse design aí, mais algumas peças de vidro, telhado e tudo mais, tá? Mas se faz uma relação de custo benefício bem interessante. Tem loja de roupa dentro de container, enfim, tá? Então é bem, sim, tem projetos prontos, né, Joana? Então é bem bacaninha, bem legal essa ideia do container aí, essa sacada. E se pintado, se mantido, feita a manutenção adequada, ele tende a durar muitos anos, tá? Ainda dentro dessa condição, né, pessoal, do transporte de cabotagem, como eu comentei com vocês na nossa primeira aula, eu entendo que o Brasil deveria explorar mais, né? Existe um mercado muito grande para ser explorado nessa modalidade de transporte, pegando Montenegro como exemplo, a malha logística de Montenegro como exemplo, né? Conforme a gente comentou na última aula, a nossa malha logística ela é basicamente completa, porque nós temos aí essa questão do rio Caí, nós temos a questão do Terminal Santa Clara, lembrei o nome do Terminal Santa Clara, que fica lá junto à área do polo petroquímico. Deixa eu achar aqui para mandar para vocês.
são... Ver essa notícia aqui do governo do estado. São, então, pontos, são elementos aí de transporte aquático que podem ser utilizados na nossa cidade, na nossa região. A gente tem um excelente terminal ferroviário que deveria estar sendo utilizado com mais ênfase. Essa aqui eu gostei, essa aqui é bem legal, tá? Com mais ênfase também, né? Então, se a gente tivesse aí o uso tanto do terminal quanto da estação de trem, né? Nós teríamos uma retirada muito grande de caminhões pesados no entorno da nossa cidade, tá? Então isso é bem valioso, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 4 anos atrás, a prefeitura fez um levantamento do número de containers que passavam por Montenegro por mês e passou de 3.000 containers passantes, né, gente? Passantes, que passam na rodovia, não necessariamente que estão saindo de Montenegro, mas que passam na rodovia. Passou de 3.000 containers por mês. Então isso é um volume bem agregado, bem interessante, que poderia estar sendo transportado tanto no navio quanto no trem, tá? E aí tem uma outra realidade brasileira, só para aproveitar o gancho, né? Se a gente comparar com o modelo americano, nos Estados Unidos, eles empilham um container em cima do outro. Trailer? Eu falei trailer, Joana? Eles empilham um container em cima do outro nos trens, tá? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil vai um atrás do outro, né, no trem, tá? Então nos Estados Unidos eles aproveitam ainda mais, né? Botam um container em cima do outro e aqui vai um atrás do outro. Então acaba esticando até mais ainda a quantidade de vagões, né? Para dar conta da mesma quantidade de carga que iria nos Estados Unidos, por exemplo, né? E nos Estados Unidos a linha de trem ela vai de uma ponta na outra no país, de cima a baixo, da direita para a esquerda, é uma loucura. E aqui às vezes a gente mal consegue trafegar dentro do próprio estado porque as linhas são abandonadas, as linhas são ruins e por aí vai. Então isso a gente tem que se ligar, tá, galera? Isso pode acontecer no Brasil, tá? O Brasil tem... Quando a gente falar do modal ferroviário, eu vou largar para vocês umas sacadinhas aí bem interessantes sobre o Brasil e o modal ferroviário, tá? Para completar então, né, galera, essa condição então de estar transportando de um porto para o outro, né, que fala muito ali no vídeo também. Então, saiu do Porto de Santos, foi para o porto lá no Espírito Santo, sai do Porto do Espírito Santo, vai para o porto em Cuiabá, sai de Cuiabá, vem descendo de volta, vem para o porto em Rio Grande e assim sucessivamente, tá? O que acontece hoje no Brasil nesse sentido de transporte de cabotagem, tá? A gente tem poucas empresas específicas como a Login operando na cabotagem, tá? O que a gente tem, por exemplo, é uma situação de que eu estou recebendo, por exemplo, um navio que vem da Inglaterra com determinada carga, ele vai parar no Porto de Santos, vai descarregar parte dessa carga e sabe-se que ele vai descer até o Rio Grande do Sul, até o Porto de Rio Grande, para descarregar mais uma parte da carga. Então existe um espaço vazio ali dentro daquele navio, se faz a venda, a locação, né, o uso daquele espaço vazio para trazer essa carga de Santos até o Porto de Rio Grande, tá? Então, na verdade, está se fazendo um uso ali, um melhor uso, vamos dizer assim, desse transporte, desse navio, mas não que se fez através de uma empresa específica, de uma exploração de um serviço específico de cabotagem, tá? Que é isso que a Login identificou no mercado e por isso que fez lá
o processo que fez de novos navios focados nessa temática, nesse processo. E o outro elemento importante disso, no caso da Login, é que como é uma empresa brasileira, operando em portos brasileiros, com conhecimento brasileiro, a Login consegue melhores entradas nos portos, né? Consegue negociar melhor aquelas janelas ali, aqueles horários de entrada, e consegue ter mais assertividade, né, no aproveitamento dessas janelas, né? Porque é diferente de um navio que sai da Inglaterra, que sai do Japão, que sai dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, negocia a janela com o Porto de Santos, mas por algum motivo, ao longo da jornada, ele atrasa e acaba não conseguindo fazer uso da sua janela, né? Então, como a Login vai trabalhar com tiros mais curtos, né, de espaços mais curtos de um navio de um porto para o outro, perdão, ela consegue negociar melhor essas janelas e ter mais assertividade nessas janelas, o que gera um tempo mais rápido, tá, de entrega dessa carga, certo? E aí, né, gente, isso é muito importante, porque quanto mais eu mexo na carga, mais eu causo uma possibilidade de avaria, de dano, de problema, tá? Então, quanto menos pessoas mexerem, quanto menos a carga for movimentada, melhor para a empresa que é dona daquele produto, né? Do conteúdo daquele container, por exemplo. Então, isso é um problema também de Brasil, é um problema também nas empresas, né? Às vezes lá dentro da empresa a gente tem um depósito ruim, né? Que acaba tirando o produto para cá, tirando o produto para lá, até o produto chegar no cliente. Quando chega no cliente está quebrado, está amassado, está arranhado, né? Tem que dar desconto e por aí vai. Então isso faz parte, tá? Coisa que acontece com o correio quando atira a nossa correspondência, sabe? Então isso... Eu lembrei de um vizinho que comprou um livro e o carteiro tirou o livro para dentro do pátio dele e o cachorro comeu o livro dele. Mas faz parte dessa condição de transporte ainda no nosso Brasil baranil, tá? Alguém ficou com dúvida, gente, sobre esse trabalho, sobre essa modalidade, sobre esse meio de transporte? Alguém ficou curioso para saber um pouco mais sobre ele? Muito bem, Joana. Parabéns. Acontece, garotinha, acontece. Tá, turma? Então vamos lá, vamos fazer, tá, Joana? Corre atrás aí, por favor. Galera, eu vou mandar pra vocês um videozinho, vou mandar lá no Whats. Um videozinho de 4 minutinhos de uma operação na Serra do Mar, tá? Da MRS Logística, de como eles fazem pro trem se movimentar num trecho de serra lá. É bem bacana, bem legal, bem curioso, tá? O prof vai começar a trazer umas curiosidades assim para vocês darem uma olhada, darem uma espiada, tá? Galera, por hoje é isso. Eu queria dar essa retomada com vocês, esclarecer um pouquinho sobre esses tópicos aí da cabotagem, tá? Na aula de segunda, a gente entra um pouquinho, vamos ver umas curiosidades, uns pontos, umas situações sobre esse transporte de trem, tá? Mas vamos começar só com umas curiosidades por enquanto, bem de leve. Tô dando espetadinhas, alfinetadinhas bem de leve em vocês nesse conteúdo para depois a gente destrinchar bastante coisa, tá? Porque ele é um conteúdo bem longo,
tá? Tranquilo? Então fica de tema de casa vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, tem 4 minutinhos o vídeo, é só olhar para vocês estarem psicologicamente preparados para conversarmos na próxima aula, ok? Então tá bueno. Beijo para vocês, bom repouso, bom final de semana. Vejo vocês na segunda. Fui, galera!